E aí, pessoal, voltamos aí, então para a última parte das nossas correções, ok? Vamos terminar aqui a correção das atividades que a gente passou das radiciações, ok? Olha só, esse aqui ia dar um pouquinho de trabalho, mas vocês dão conta. Quem não conseguiu, a gente vai explicar como funcionou. Aqui vai ficar bem, vocês vão ver que é bem simples, ó. Escreva, então, a raiz cúbica de 64 na forma de potência com expoente fracionário. E quando for possível, simplifique o expoente. Então, olha só, então, como que a gente faz? Nós temos essa fórmula aqui, ok? Em forma de raiz para transformar em potência. Como funciona? Põe aqui o radicando vira minha base da potência, ok? O expoente, se não tem nada, vai ficar 1. Então, o expoente que está dentro da raiz aqui, do meu número que está aqui dentro, se não tem nada, é 1. E ele vai ficar na minha parte de cima da minha fração aqui do meu expoente. Ótimo. O índice da raiz, ele vem para baixo aqui, vira o denominador da minha fração. Então, vai ficar 64 elevado a 1/3 é a mesma coisa de raiz cúbica de 64, ok? Fazer isso com base 2. Como que eu sei qual o número de base 2 elevado a uma determinada potência que é igual a 64? É só fazer o seguinte, gente. Pega o 64, vai dividindo por 2, até você chegar no resultado 1, ok? Quantas vezes você conseguiu, você dividiu aí, né, por 2, que deu para finalizar o 64. Então, 6 vezes. Então, 2 elevado à sexta potência é igual a 64. Substitua, então, 64 por 2 elevado à sexta. Então, tenho essa situação aqui, olha só. Então, 2 elevado a 6 dentro da raiz cúbica, ok? Então, ó, 2 vai virar a minha base da minha potência. O 6, que é o meu expoente, ele fica na parte de cima da fração, ok? E o 3 que está por fora fica na parte de baixo. 6 dá para dividir por 3, então essa fração aqui eu posso simplificar ela, ok? 6 dividido por 3 vai dar 2, então fica 2 elevado ao quadrado. Só isso, ok? Base 8. Como que eu consigo escrever 64? 8 elevado a algum número. Mesma coisa, gente. Pega o 64 dividido por 8, vai dar 8, que eu divido por 8 de novo, vai dar 1. Então, quantas vezes eu fiz aqui? Quantas vezes repetiu 8? 2 vezes. Então, 8 ao quadrado eu sei que é 64. Substituo ele na minha raiz. Então, raiz cúbica de 8 ao quadrado. Como funciona? Mantenho a base aqui, ok? O radicando vira base. O número, o expoente que está aqui dentro, junto com o meu radicando, vai para cima da fração, e o que está fora vai para baixo. Prontinho, está pronto aqui, ok? Agora, em base 4, então pego o 64 e divido por 4 até chegar no resultado 1. Eu consigo fazer isso 3 vezes. Então, 4 elevado à terceira é igual a 64. Então, substituo de novo aqui na minha raiz cúbica, ok? Então, vai ficar a raiz cúbica de 4, ok? Elevado à terceira. Então tá aqui, ó, 4 elevado o 3 de dentro ficou aqui, e o 3 de fora ficou aqui. Você simplifica isso, vai dar 1. 3 dividido por 3 vai dar 1, mas 4 elevado a 1 é igual a 4 mesmo. Aqui a gente pode, perceba o seguinte, aqui já dá para fazer direto já pela primeira propriedade da radiciação. Se eu tenho uma raiz cujo o índice e o expoente do número interno for o mesmo, cancela os dois e fica só o resultado que está aqui. Tá vendo, gente? Então, mais uma vez provando que isso aqui realmente funciona. Tá legal? Vamos seguir aqui. Ó, quais os números entre 0 e 20 que possuem raiz quadrada exata? Então, a raiz de 0 é 0, então é exata. A raiz de 1 é 1, também dá exata. Aí a raiz quadrada de 4 é 2, por quê? 2 vezes 2 é igual a 4. Qual outro número multiplicado por ele mesmo que vai dar 9? 3. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Por quê? A raiz quadrada, o que é? O número multiplicado por ele mesmo. Então, o 16 eu sei que dá um resultado exato. Daí para frente, o próximo seria só o 25, tá? Então, são esses números aqui que dão resultados exatos da nossa raiz quadrada, tá bom? O item 4, se levarmos um número natural ao cubo e tirarmos a raiz cúbica do resultado da potência. O que acontecerá com o número? Olha só, ele terá como resultado a base da potência. Vamos ver? Ó, peguei o 4 aqui, que a gente trabalhou o 4 agora há pouquinho. Ó, 4 elevado à terceira é igual a 64, ok? Raiz cúbica de 64 é igual a 4, que a gente viu agora mesmo, né? Qual número que multiplica ele por ele mesmo por 3 vezes que vai dar 64? É o próprio 4. Tá legal? Então, olha só, se eu pegar o 4 à terceira e jogar aqui dentro, ok, ó.
64 é igual a 4 terceira. Então, tá aqui 4 terceira, lembra? Se o índice e o expoente forem iguais, cancela os dois e mantém a base. Tá vendo? Mais uma vez provando aí que aquilo lá, as propriedades funcionam. Ó, reduz as operações com raízes para uma única raiz utilizando as propriedades da radiciação. Então, aqui é muito simples, gente. Ó, a gente pegar aqui, transformar isso aqui, ok? Essa multiplicação entre duas raízes numa raiz só. Como que a gente faz? A propriedade diz, se os índices forem iguais, mantenha um índice, uma raiz só, e faça a operação que está pedindo aqui, a multiplicação. Então, 8 vezes 27, está aqui. 8 vezes 27, 216. Então, ó, raiz cúbica de 216 é a mesma coisa dessa conta aqui que a gente fez. Na divisão, a mesma coisa. Sempre lembrando, os índices têm que ser iguais para isso acontecer, para a gente juntar os dois, tá bom? Se o índice for diferente, não dá, tem que fazer separado. Então, opa, raiz quinta de 10 é de 1.000 dividido por 100. Então, vai dar raiz quinta de 10. Dá para fazer a conta aqui, ok? Ótimo. O item C, se eu tenho uma raiz elevada a uma potência, toda ela, o que acontece? A minha potência, o expoente da minha potência vai para dentro dentro da raiz, elevando aí o radicando, ok? Então, ó, a raiz quadrada de 12 ao quadrado vai ficar como? A raiz quadrada de 12 ao quadrado, ok? Então, a raiz quadrada de 144, tá legal? Aqui, raiz de raiz. Como que a gente faz essa conta aqui? Uma raiz de uma raiz. A gente põe uma raiz só e multiplica os índices, ok? Então, multiplica os índices e deixa aqui o número, repete o número do nosso radicando. Beleza, gente? Era só isso que eu quero fazer. Chegamos aí, então, no final das nossas correções, ok? Espero que tenham conseguido fazer. Se não conseguiram, passem a limpo. Aproveita a oportunidade para passar a limpo e mandar para o professor para não ficar sem nota aí. Já estamos finalizando o bimestre, gente. Então, importantíssimo vocês devolverem isso aí o quanto antes, tá legal? Obrigado e até a próxima videoaula.